Boa tarde, estamos aqui entre os amigos, eu, Jonathan, Marcos, Jonas, para fazer uma conversa simples, mas edificante. É uma conversa simples, mas Cristo está no meio entre nós. Estamos aqui para fazer uma conversa para podermos edificar mais e mais, tanto a nós quanto aqueles que irão ouvir essa mensagem. É algo simples, mas eu creio que o Senhor tocará no seu coração. Vamos começar falando sobre o que mesmo? Sobre a ordem de Deus, a queda do homem, a depravação total do homem e também a resposta de Deus quanto a esse pecado do homem. Exatamente, para que nós possamos entender o que vivemos hoje, precisamos olhar lá para o passado, o que aconteceu. Correto. Se acreditamos verdadeiramente que esta Bíblia é a verdade, que tem um fundamento sobre a história e sobre tudo o que aconteceu, nós podemos nos firmar nela. Aqui é um bate-papo entre amigos e dentro deste bate-papo nós vamos ver o que o Senhor nos instrui e aqui Ele realiza através da sua palavra. Então nós vamos aqui no primeiro tópico, a ordem de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu em que nós necessitamos tanto desta presença, da presença de Deus sobre as nossas vidas? Nós precisamos olhar justamente o que está descrito lá Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16, Deus ele é simples e objetivo quanto à ordem que ele deu a Adão. E a ordem foi o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Cara, a gente vê que, tipo assim, que mesmo Deus ele sendo quem ele é, né? Sendo soberano, ele deu, tipo assim, ele deu a escolha, tipo assim, a gente não tem livre-arbítrio, né? Eu creio que quem teve livre-arbítrio, se for polêmico ou não, unicamente foi só Adão e Eva, né? Acho que eles foram que teve livre-arbítrio na vida, né? Tipo assim, que poderam ter a escolha de escolher, né? Tipo, eu vou escolher isso, eu vou escolher mesmo isso aqui. E escolheram, né? Foram persuadidos, mas escolheram. E exatamente. acabou escolhendo a morte, só entre Como aspas. Paulo diz, né, eles foram entregues aos seus próprios desejos, né? Aquilo que eles almejavam. Tanto que um pouco depois a Bíblia narra que a fruta ali que Eva comeu, ela era desejável aos olhos, né? Ela aguçava o paladar, então ela já desejava, acredito, antes mesmo do acontecido. Tá olhando de longe. Tava olhando de longe já. Deus ele é um Deus de ordem. Deus ele, apesar de ele ter dado a liberdade ao homem no Jardim do Éden, ele estabeleceu limites, ele estabeleceu ordens ali para ele nomear os animais, para ele cuidar do jardim, proteger, e a ordem também que ele dá é para que ele cuidasse do jardim, para que ele tomasse conta ali de Eva e do seu habitat, né? E o homem, ele desobedece a Deus, ele desobedece a essa ordem direta em que Deus disse: no dia que você comer, certamente você morrerá. E sabe, meus irmãos, que me deixa mais pensativo em questão desse assunto? Você vê que Deus, o homem, quando ele é expulso do jardim, no momento da queda, ele não perde o ouro, porque logo em seguida ele vai e conquista o ouro de novo, ele tem a terra inteira para ele, com todas as joias preciosas, ele não tem ninguém para dividir o terreno, ele também não perde a sua família. Logo em seguida ele continua casado com Eva, e também logo em seguida ele tem filhos, netos, bisnetos, e ele também não perde a fama. Até hoje todos nós conhecemos ele, mas ele perde mais o essencial que eu acredito, que é a aliança com Deus. E a partir desse momento, a partir da queda do homem, aonde nós vamos entrar, onde ele perde totalmente ali a comunhão com Deus. Então em Gênesis 3, no versículo 6 e 7, o nosso irmão Gabriel vai estar lendo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para se cobrir. O que você tem a dizer, Jonathan? Realmente aqui já fica claro, né? O homem, quando eu falo homem, é tanto homem e mulher, ele é tentado pela própria cobiça. Nós vemos que alguns versículos antes é bem claro em dizer que aparentemente este fruto ele era muito bonito aos olhos e houve um desejo criado ali no coração. Deus ele estabelece um limite para o bem do homem,
né? Então já é bem questionável essa falsa liberdade que muitas vezes é colocado diante do povo de Deus. Eu sou livre, então eu posso adorar a Deus como eu quiser e posso viver com Deus da maneira que eu quiser. Não, Deus estabelece o limite para o bem do homem e para que não haja consequências sobre a vida do homem. Estava muito bem estabelecido. Quando você comer do fruto do bem e do mal, certamente morrerás. O alerta, ele é muito claro em dizer. E às vezes as pessoas acabam não vendo esse alerta dado através da palavra e acabam vivendo uma falsa liberdade, que no caso é libertinagem ou também o legalismo, né, que hoje está. Libertinagem não tem reverência nenhuma à palavra. Sim. E o legalismo é que ela se submete somente à sua vontade, não à vontade estabelecida por Deus. E já a liberdade, que foi essa a qual o Senhor deixou para eles, estabeleceu um limite e que foi quebrado por eles quando eles foram na legalidade, legalismo. Eles viveram, né, o próprio desejo sem ali pensar naquilo que foi estabelecido por Deus, a verdadeira liberdade. Isso. E quanta liberdade que Adão tinha, que não era o homem que buscava Deus, mas a Bíblia narra que Deus ali buscava o contato com o homem. Deus, ele não fez o homem para que ele fosse um robô, para que ele fosse um escravo, não, mas para que fosse um amigo, né? Então a palavra inerrante de Deus narra que Deus descia ao cair da tarde para ter um contato ali com Adão, para ter um relacionamento, né, de grandes amigos, de um pai para o filho, porque e o amor de Deus é tão grande que ele cria ali o ser homem com tanto amor e com tanta perfeição que ele fala que é a própria semelhança de Deus. E no final ele diz, quando Deus cria todas as coisas, natureza, os animais, ele fala que é bom. Mas quando ele cria o homem, ele fala, e viu Deus que era muito bom. Então assim, e o que mais me surpreende é o amor de Deus contínuo para com a humanidade. Porque após essa queda, muitos outros erros vieram a acontecer. Tanto que chega aonde? No dilúvio, onde Deus traz um juízo enorme sobre a terra, onde devasta toda a terra e só uma família acaba sobrevivendo ali. Deus, com a misericórdia, dando uma esperança de uma humanidade melhor, né? Melhor. A depravação era muito grande, né? E fala, né, que chegou como um cheiro ruim diante de Deus, pecado do povo, né? Situação terrível, que não é muito diferente do que nós vemos hoje, não, Gabriel? Cara, e sobre o amor também, algo incrível, é que você vê assim que hoje é tão constrangedor, porque constrange, que depois que eles cometeram esse pecado, eles se esconderam diante de Deus. Tipo assim, é tão constrangedor que eles ficaram, não posso, o pecado ele traz vergonha. Traz vergonha, eles se esconderam da glória, tipo assim, eles se esconderam, tipo, não posso, por que não? Porque eu já conheço, sei quem Deus é, eu sei quem Ele é. E quanto ao zelo de Deus, o amor e a misericórdia de Deus, Deus ele poderia, naquele momento ali do dilúvio, realmente acabar com os seres humanos e continuar recebendo a glória ali das estrelas, da natureza, dos anjos, como ele sempre na eternidade ele recebeu. Mas Deus ele é tão misericordioso e bom que mesmo com o passar dos anos, Deus sempre dava uma oportunidade do homem se arrepender através do sacrifício de animais, através ali do culto, através dos mandamentos que Deus deu a Moisés para o povo que tinha saído do Egito. Exatamente, aliança estabelecida, né? Só que essa aliança, como o povo estava em uma situação depravada, o homem por si mesmo não conseguia viver a prática das leis determinadas em Deus. E aí precisou acontecer algo extraordinário. E a palavra fala que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, né? Só que no original está escrito que ele suspirou, ele se lamentou naquele momento. Isso. Ele quis trazer uma palavra para que o homem pudesse entender a tal satisfação em que ele teve sobre o que o homem se tornou, né? Exato. E no decorrer dos anos a gente vê que Deus ele buscava de todas as formas ali ter um relacionamento com o homem, mas o pecado estava tão alojado no coração do homem, o pecado dominou a sua mente, dominou os seus ouvidos, a sua fala, dominou todos os sentidos do ser humano. E o homem passou a ser inimigo de Deus. Deus tentava fazer métodos para que o homem pudesse novamente se aproximar de Deus, mas o homem sempre que tentava se aproximar de Deus, caía, o homem ali falhava diante de Deus e
a gente chegou ao tempo que havia a promessa de que Isaías 9 diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, que é a promessa do Messias, onde o povo de Israel, que não conseguia mais ter um contato, um relacionamento com Deus, passa a sonhar com um possível retorno ali do Messias, para que o homem pudesse ter o perdão novamente, para que o homem pudesse se arrepender dos seus pecados e também ter a salvação. Aí é legal. Entra uma situação em que a Bíblia ela nos deixa claro que o homem por si mesmo não conseguiria se salvar. A depravação era tanta. E não há o entendimento das pessoas assim, o quê? Eu já fui muito questionado por isso. Mas eu não roubo, né? Eu não roubo ninguém, eu nunca matei ninguém, eu vivo minha vida reta, pago as minhas contas. Eu não sou tão mal assim, né? Eu até gosto das pessoas. Então por que eu tenho que me entregar a este Deus? E aí não entendem a real profundidade, né? Que é aquilo que a gente está relatando aqui. Isso. A depravação total do homem é uma profundidade de uma quebra de aliança determinada por Deus e onde houve uma insensibilidade do ser humano de se voltar a Deus e aos princípios estabelecidos por Ele. Exatamente. E aí teve que vir o Jesus Cristo. Meu Deus. Como diz também, né? A gente vai falar agora sobre a resposta de Deus quanto à queda do homem, quanto ao pecado que afasta o homem de Deus. E Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, nosso irmão Jonas vai estar lendo. Que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. O que você tem a dizer aí, Jonathan? Sensacional, né? É uma graça e um amor Meu Deus. Graça transbordante. que constrange, né? A Bíblia diz aqui, Paulo é claro quando ele diz que por um homem entrou o pecado. E por causa desse pecado que esse homem cometeu, muitos outros homens morreram. Se passaram 2000 anos antes de que Cristo pudesse ali vir e anunciar as suas doces palavras aos homens de salvação. Só que antes muitos homens morreram, muitos homens perderam a sua vida, porque eles não tinham mais um relacionamento, eles não tinham mais uma referência de santidade, uma referência de homem que pudesse lhe dar a sua vida pelos seus amigos, né? Exatamente. Ele diz, né? É mais fácil a pessoa dar a vida pelo amigo, né? Mas e por aquele que é contra você? Por aquele que é inimigo? Porque nós estávamos nessa condição, inimigos de Deus. E algo muito questionável que eu também já vi, não sei se vocês, mas se Deus criou e sabia que o homem iria cair e que iria acontecer todo este problema, por que então Deus criou o homem desta forma? Porque Deus colocou ali no jardim uma árvore em que ele sabia que o homem, por si mesmo, iria tomar a decisão de cair porque ele é onisciente. Exatamente. Eu poderia usar aquela coisa de Romanos 9, que fala que quem é o vaso para poder julgar o olheiro, né? Tipo assim, tudo bem, tipo assim, acho que você já quebra toda a argumentação, mas a gente não pode... Deus ele é infinitamente sábio. O homem ele não consegue entender os propósitos que estão no coração de Deus. E outra, Deus ele queria de qualquer forma ter um relacionamento com o homem. Tanto que a Bíblia também narra que Jesus ele é o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Então Deus já havia preparado um plano de redenção e salvação para os homens. Deus, ele por amor ao homem, ele não os deixara sem uma salvação, sem um caminho para que ele pudesse retornar ao caminho do Criador. Então, eu acredito que o homem hoje ele tem uma nova oportunidade
de se achegar a Deus. Deus, ele hoje, ele continua brilhando nos corações que estão em trevas. Deus, ele continua anunciando a palavra dele por Jesus Cristo. Vinde a mim, a todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, ele continua com a porta aberta de salvação para todos aqueles que estão buscando pela água da vida. Não por uma água onde você pode beber no mundo, que é a falsa alegria da bebida alcoólica, das drogas, das falsas amizades, onde você tem um contato com um amigo agora, mas quando você está em casa, você está triste, você se sente sozinho, depressivo, você olha para dentro do seu coração e se sente em trevas, e tudo isso é o pecado. E Deus, ele continua brilhando nos corações, sempre com a porta aberta, e eu acredito que esse é o caminho. E realmente é. Para a gente até já partir aqui para o próximo final, dentro da depravação, só para a gente aqui já encerrar isso, sobre a depravação total do homem. Ok, o homem ele se torna irreconciliável. Ele foi ferido moralmente, ele foi ferido em o seu relacionamento com Deus. Ok, nós vemos isso, destacado isso, e nós vemos diante da história todo este problema do homem. E aí então nos entra dentro deste detalhe. Se o homem é indesculpável, o homem ele está aprisionado a uma condição contrária de Deus, e se Deus é justamente justo e o homem verdadeiramente ímpio, mau, irreconciliável, que busca somente seus próprios prazeres, desejos, vontades, quereres, isso só tem se intensificado, né? Nós vemos que diante da história há grandes terroristas, né? Um dos mais marcantes, Hitler, mas nós vemos que diante da história há homens em que foram ali usados para poder ocasionar este terror de um homem, de uma pessoa. Então, dentro deste aprisionamento, né, precisou acontecer justamente isso, a vida de Jesus Cristo, em que Jesus Cristo veio e ele tomou o lugar que nós precisávamos e receber por direito, né? Que é o que? A condenação eterna, que é o juízo de Deus, que é a justa condenação. Só que aí não há esse entendimento, né? O que vocês acham? Realmente, éramos nós para ter sofrido o castigo que Jesus sofreu. Mas como diz também Isaías, ele levou sobre si toda a ira de Deus, ele levou sobre si todo o castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas feridas nós somos sarados. Então, é totalmente gratificante de saber que Jesus ele tomou sobre ele o castigo que estava sobre mim. A condenação estava sobre mim. E ele olhou para mim e falou, não, eu vou no seu lugar. E ele era justo, ele era santo, ele não cometeu um pecado. O próprio Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então é somente por ele que nós hoje podemos ter um relacionamento. É somente por ele e pela palavra dele que nós podemos ter fé e acreditar que breve nosso Salvador virá e nos buscará para que podemos morar eternamente com ele. Cara, e algo que a gente vê assim que não importa o tempo que passa, enquanto o ser humano ele se apodrece, ele se deprava, o amor de Deus não é ofuscado, né? Nunca vai ser ofuscado. O ato de Cristo nunca vai ser ofuscado. A pessoa pode ser a pior de todas, mas se ela olhar para a cruz, o amor de Cristo vai resplandecer sobre ela. Tem a frase que é do João Mateus que fala o seguinte, né? Que Deus obrigado pelas incontáveis segundas chances. E isso, mesmo que o ser humano caiu depravado, mesmo que Adão e Eva cometeu o pecado, né? Se lançou no pecado, abraçou as concupiscências da carne, mas mesmo assim Deus falou, eu tô aqui, né? E ele, tipo assim, antes da condenação do mundo, na eternidade ele falou, eu tô aqui. O ser humano não tinha nem existido ainda, ele falou, cara, eu tô aqui. Parece que Deus revelou, tipo assim, que não tem base, mas parece que Deus revelou. Ele, tipo, tudo aconteceu, Adão pecou pra mostrar o amor dele pra nós, mostrar, tipo assim, que ele não muda, que ele é o que ele é, né? Que ele é o amor. Não importa o que a gente faça, né? Não importa que a gente é depravado, que nada vem de nós, nada depende de nós, nada vem de nós. Acho que esse é o ponto da depravação total. É que a gente não é de nada, tipo assim, não vou falar, mas a gente tem parte, a gente tem parte de mudar. Só que é pra gente focar na parte que a gente não é nada, né? Que nem fala o Charles Spurgeon, né? Se não fosse pela graça de Deus, a gente seria um mendigo jogado na sarjeta, todo sujo, machucado.
mas pela graça de Deus ele continua nos falando, cara, eu tô aqui. Continua aqui. A voz de Deus sempre está na história, né? Por mais difícil em que seja a situação, a voz de Deus sempre prevaleceu e é a palavra dele, né? Passarão céus e terras, mas a minha palavra permanecerá Em Coríntios 10 eternamente. fala que com amor não passará, né? Que a profecia cessarão. As profecias cessarão, mas o amor continua permanente. Permanente. Bom, meus irmãos, as últimas palavras. Falamos hoje sobre a ordem de Deus, que era para que o homem não comesse da árvore do bem e do mal, porque se ele comesse dessa árvore, certamente ele morreria. Então, falamos sobre a queda do homem, que o homem comeu dessa árvore, foi expulso do jardim e perdeu ali o seu relacionamento perfeito e santo com Deus. Falamos também sobre a depravação do homem, que foi o estado que o homem obteve pelo pecado, onde o pecado dominou todos os seus sentidos, ele não conseguia de forma alguma se aproximar de Deus, tornando-o inimigo de Deus. E também falamos do amor e a misericórdia de Deus, a resposta de Deus quanto ao pecado do homem. Bom, ouvintes, esse foi o bate-papo entre amigos com o nosso querido Jonathan, Gabriel, Jonas. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, até um próximo áudio. Até o próximo.